Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre trabalho e felicidade. Antes de falar do papel do trabalho na felicidade, vamos definir um pouco mais claro felicidade. E eu sempre começo, e gosto de começar, separando bem claramente dois tipos de felicidade. Uma que eu gosto também, tendo a chamar de felicidade aristocrática, e outra felicidade democrática. A felicidade aristocrática corresponderia àquelas pessoas que acham que a felicidade obrigatoriamente está vinculada a momentos em que a gente é muito destacado, ou pela riqueza, ou pela beleza, ou pela fama, e portanto uma condição muito especial e muito incomum que beneficiaria um pequenino grupo de pessoas e condenando de alguma maneira a infelicidade à grande maioria da humanidade. Eu não gosto de pensar na felicidade desse jeito, até por causa desse caráter excludente que ela tem, que deixa infeliz e triste a maior parte da humanidade. Eu gosto de pensar nas felicidades como democrática, aquela que reúne ou que contém propriedades cuja realização é viável para todo mundo, ou seja, o fato de eu ser feliz não aumenta nem diminui a chance de outras pessoas serem também felizes. Ou seja, completamente diferente da felicidade, por exemplo, se ela for acoplada ao dinheiro, porque todo mundo sabe que o dinheiro não tem em quantidade suficiente para dar felicidade para todo mundo. Então, eu prefiro definir felicidade como três ingredientes. Primeiro, a ausência de grandes e dramáticos sofrimentos e dores, ou seja, a ausência de fome, de sede, de doenças, de dores físicas tratáveis e curáveis, ou seja, condição que define um bem-estar por ausência de sofrimento. A ausência de sofrimento, ou o fim do sofrimento, define um tipo de prazer muito importante e que desde o Schopenhauer se chama de prazer negativo, ou seja, prazeres que derivam do fim da dor. Né? Os prazeres negativos são assim: o indivíduo está com sede, então ele está com sensação desagradável de sofrimento, aí ele toma a água, ele bebe, e aí desaparece aquele mal-estar, e isso determina um prazer negativo, ou seja, o prazer que deriva do fim da dor. O indivíduo está com fome, isso também determina, quando ele consegue comer, consegue comida para se alimentar, determina um prazer negativo, quer dizer, um prazer que deriva do fim da fome. Se o indivíduo está doente, quando ele recupera a saúde, ele tem um prazer negativo, porque ele volta ao estado de equilíbrio, ao estado zero. Então, os prazeres negativos levam o indivíduo do negativo para o zero. O zero, que é esse momento de paz, de serenidade e de harmonia, também passear em torno desse estado de serenidade ou de harmonia, de homeostase, de equilíbrio, é parte do ingrediente da felicidade, apesar de que muitas pessoas vivem esse momento de equilíbrio, de harmonia, como tedioso e difícil de ser vivenciado. Além desses prazeres negativos, esse equilíbrio, dessa paz e bem-estar do não ter dores e sofrimentos, ainda existem os prazeres positivos. Alguns deles são acoplados a prazeres negativos. É o caso, por exemplo, na gastronomia. O indivíduo pode ter, vamos dizer, uma alimentação super banal, simplesmente para matar a fome, e pode ter uma alimentação requintada, que seria acoplar prazeres gustativos positivos à necessidade de satisfazer, vamos dizer assim, a alimentação, satisfazer o bem-estar do organismo, satisfazer um prazer negativo de matar a fome. Então, além de matar a fome, pode ser também uma experiência positiva. Entre os prazeres negativos, um que é muito interessante é o do amor. O amor, por exemplo, é um prazer negativo, peculiar, é um prazer que deriva do fim de uma sensação de desamparo e de desconforto que todos temos quando estamos sozinhos. Então, sozinho dá uma sensação de desamparo e de solidão desagradável, e quando o indivíduo encontra uma parceria sentimental ou se aproxima de algum parceiro sentimental importante, que pode ser um parceiro amoroso, mas pode ser também um amigo, pode ser um parente querido, né? Há uma sensação de aconchego que é um remédio para o desconforto. Então é um prazer negativo que nas relações amorosas pode muito bem se acoplar ao prazer positivo, tanto de caráter carnal, porque o sexo é um importantíssimo prazer positivo, não é preciso dor nenhuma para o indivíduo ter vontade de praticar o sexo,
Então, e o sexo praticado no contexto amoroso pode ser uma forma muito agradável e gratificante. Então, você tem aí um prazer negativo, que é a resolução do desconforto da solidão, e ao mesmo tempo o prazer positivo do sexo e também da boa companhia, das boas conversas, que são prazeres muito agradáveis e de caráter positivo também. Porque no fundo os prazeres positivos são poucos, são os do corpo, os do sexo, da dança, do exercício, da prática esportiva, e os prazeres intelectuais, música, filmes, boas conversas, gosto por leitura, por aprender, principalmente os prazeres relacionados com o aprendizado, que eu acho que tem autonomia, não tem nada a ver com os prazeres sexuais. Onde é que entra o trabalho? O trabalho entra de várias maneiras na vida da gente. Em primeiro lugar, ele entra como, vamos dizer assim, através do dinheiro que se ganha no trabalho, como atenuador dos sofrimentos e, portanto, gerador dos prazeres negativos. Se ganha dinheiro para poder ter um seguro-saúde, para poder ter uma moradia, uma casa confortável, onde se produz comida também agradável e onde se pode também matar a sede e ter todo tipo de proteção contra frio, contra todas as adversidades. E é um ponto, então, muito importante o dinheiro nesse aspecto. Quer dizer, o dinheiro é importante, esse fator de felicidade, como remédio para os prazeres negativos. É óbvio que se sobrar um pouco mais, ainda um supérfluo para alguns prazeres positivos que dependem do dinheiro, quase todos os prazeres intelectuais, alguns passeios, férias, descansos, etc., todos eles dependem de um dinheiro supérfluo que sobra, ele é muito importante. O trabalho é muito importante também como atenuador do tédio, desse momento, vamos dizer assim, em que o indivíduo está muito em paz e muito pacato, porque o ser humano parece que não foi feito para ficar parado só contemplando, né? Então, a ocupação que deriva do trabalho faz muito bem como remédio também para aliviar o tédio dessa sensação de bem-estar, né? É extremamente importante nesse sentido que a gente também tenha no trabalho uma fórmula bastante interessante de regulagem, ou seja, que a gente não seja obrigado a viver numa velocidade muito maior do que aquela que a gente gosta. Eu acho que a serenidade depende da gente não estar parado, mas estar caminhando numa velocidade compatível com a natureza da gente, ou seja, não obrigatoriamente correndo desvairadamente, mas andando num ritmo que seja um ritmo compatível com o gosto da gente. O trabalho, então, ajuda a resolver o tédio, e para remédio como para o tédio ele é muito melhor do que o álcool, do que outras drogas que as pessoas costumam usar quando estão entediadas, inclusive nos momentos de férias, porque todo mundo sonha com as férias, mas aí o não fazer nada gera um vazio que muito frequentemente é preenchido com bebida e com outras drogas, e na realidade mostrando o quanto o trabalho, no fundo, é super amigo da gente, no sentido de ser um bom atenuador dessa sensação desagradável de estar se sentindo inútil, improdutivo e sem coisa nenhuma para fazer. Evidentemente que outras coisas podem suprir o tédio também, que não seja o trabalho, algum hobby que a pessoa tenha, o gosto pela leitura, o prazer de aprender, de estudar, tudo isto, vamos dizer, seria suprir o buraco do tédio com prazeres positivos de todo tipo. Aliás, o próprio trabalho, ele pode ter prazeres positivos, basta que a pessoa tenha gosto, paixão por aquilo que faz. E tenha, no ambiente de trabalho, um grupo de relacionamento e de relações também, vamos dizer assim, cooperativo e agradável, ou seja, ambientes de trabalho que conseguem se tornar agradáveis e aconchegantes, e ambientes de trabalho onde exista clima de cooperação e algum prazer e desafio intelectual no próprio trabalho, fazem do trabalho fonte também de prazer positivo, ou seja, o trabalho ajuda na resolução dos prazeres negativos, dos desconfortos, e portanto gera prazeres negativos, é um bom remédio para o tédio, que é esse que a gente tem quando está tudo em ordem, e além de tudo, fonte de prazeres positivos, tanto de desafios intelectuais, quanto de estímulos para outros estudos paralelos em relação ao trabalho, quanto convívio com pessoas, e principalmente quando se consegue criar ou viver numa atmosfera de trabalho cooperativa e cordial. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se toda semana, ou quase todas, temos novidade por aqui. Até a próxima.